Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler os versos 1 a 4 e depois o verso 12. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E o versículo 12 também. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade de nos reunirmos para ceiarmos juntos. Obrigado, Senhor, porque cremos que o Senhor mesmo preparou esse momento. Tu és o anfitrião, Tu és aquele que traz toda a realidade para esse momento. Então nós queremos, Senhor, mais uma vez nos rendermos aos Teus pés, poder proclamar em alto e bom som a todo o universo as maravilhas de Tua graça. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado a nós, por Tua bendita palavra, que tem sido suficiente para preencher os nossos corações. Obrigado por cada irmão, cada irmã, aqueles que também não puderam vir, que o Senhor estenda a Tua palavra a eles também. Obrigado por tudo, nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, com a graça do Senhor, eu quero começar hoje, e me estenderei por algum tempo, em meditações breves, por isso eu vou me estender, nesse capítulo 15 de 1 Coríntios. Nós vamos abordar ele de maneira meditativa, calma, tranquila, procurando respeitar o tempo que nós estabelecemos para esse momento, porque não é um momento de estudo, propriamente dito, é um momento da mesa do Senhor, centralidade da mesa, mas eu creio que nós não temos outra coisa para falar, senão a palavra. E mesmo que seja um momento reduzido, não deixa de ser um momento propício para o Espírito falar mais uma vez ao nosso coração, mediante a sua palavra. Então o nosso intuito nesse momento de domingo à noite é, mediante a exposição da palavra, reagirmos em louvor, em gratidão, em adoração ao nome do Senhor. Então eu gostaria de tratar com os irmãos desse capítulo. O Senhor depositou ele no meu coração devido a algumas coisas bem específicas que os irmãos poderão perceber esse encargo na medida que formos falando. Para começar, eu queria falar o seguinte: esse capítulo de 1 Coríntios 15, ele é o capítulo por excelência da ressurreição. Então, a nota predominante desse capítulo é que ele é o capítulo da ressurreição. Os irmãos sabem, que há determinadas porções ou capítulos que tratam de um tema de maneira bem exaustiva. 1 Coríntios 15, por exemplo, é o capítulo da ressurreição. Nós poderíamos dar outros exemplos. Tiago 4, por exemplo, é o capítulo da língua. 1 Coríntios capítulo 13, um capítulo bem conhecido, é o capítulo do amor. O Salmo 119 é o capítulo da palavra. Romanos capítulo 8 é o capítulo do Espírito. Enfim, eu quero que os irmãos entendam a essência aqui, é que o Espírito Santo, quando ele compôs as Escrituras, ele separou alguns capítulos, ou porções, assim dizendo, já que no original não há capítulos, porções que tratam de maneira densa de um determinado assunto. E aqui diante de nós temos então o tema da ressurreição. E isso, obviamente, está bem relacionado com a mesa do Senhor. A ressurreição tem tudo a ver com a mesa do Senhor. A realidade da mesa do Senhor, ela repousa no fato de que o Senhor ressuscitou e está vivo. Então esse momento para nós não é um memorial de alguém que está morto, não é um memorial sem sentido, é um memorial com realidade espiritual, porque o nosso Senhor ressuscitou e Ele vive, e Ele está nesse momento conosco.
porque Hebreus diz que ele se colocaria no meio dos seus irmãos, lembra? Hebreus capítulo 2, e ele cantaria louvores ao seu Deus. A meus irmãos declararei o teu nome. Veja por que nós podemos conhecer o nome do Senhor. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então esse momento da mesa do Senhor é real, porque o nosso Senhor vive. Então nós não adoramos um Cristo que está pregado, como muitos ainda adoram. Nós adoramos um Cristo que vive, que morreu, mas ressuscitou. E Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 26, um texto aí que você pode anotar, sobre o momento da mesa, Paulo está tratando sobre esse assunto da mesa. 1 Coríntios 11, 26. Ele vai dizer assim, que todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor, mas olha agora o detalhe no final do verso, até que ele venha. Então nós anunciamos a morte até que ele venha. Então de alguma maneira nós somos um povo que olha para trás, para uma morte que aconteceu, um fato espiritual, eterno, que não carece de ser repetido. Então esse é um ponto. Mas por outro lado nós olhamos para frente, para um Cristo que virá, porque ele está vivo. Ele ressuscitou dentre os mortos e vive e reina e voltará a segunda vez. Colossenses, capítulo 1, verso 18, um outro texto também para você anotar, dentro desse assunto, diz assim que ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Veja essa expressão, o primogênito de entre os mortos, Colossenses 1,18. Então isso significa que ele é o primeiro que rompeu a tampa do caixão para sempre. Mais um texto que fala da realidade de um Senhor que vive. Então o que eu queria chamar a atenção, antes de propriamente falarmos algo aqui, acredito que vou fazer apenas uma introdução nessa noite, é dizer o seguinte, meus irmãos, eu não sei se os irmãos realmente apreenderam isso, de maneira espiritual mesmo, no coração por revelação. Esse momento para nós é um momento de extrema importância. Todas as vezes que nós nos reunimos para celebrar a mesa do Senhor, nós estamos em um momento espiritual, real, de um Senhor que vive, que está entre nós. E esse é um testemunho disso para todo o universo. Irmãos, a mesa do Senhor é um testemunho para todo o universo, que a morte do Senhor foi suficiente por um lado, e que por outro lado, Ele vive. Então nós estamos testemunhando isso. O nosso Senhor vive, Ele reina, Ele está entre nós. Então, meus irmãos, quando nós participamos da mesa do Senhor com essa perspectiva, ela deve ter para nós um outro significado. Ela não é um momento de ritual. Nós não estamos aqui por obrigação, nós não estamos cumprindo um ritual aqui, nós não tomamos o pão e o cálice e eles são para nós apenas o pão e o cálice. Não, há realidade espiritual. Aliás, 1 Coríntios 11, quando Paulo trata disso, ele vai explicar muito bem a realidade espiritual que há no momento da mesa. E nós então precisamos tomar o pão e beber o cálice com apreensão desses fatos consumados. Um desses fatos é esse que nós vamos tratar, que é o capítulo aqui da ressurreição. Então, irmãos, esse capítulo ele é tão significativo, tão maravilhoso, porque os irmãos vão perceber, eu estou apenas falando panoramicamente aqui, que ele é tão maravilhoso porque ele é um capítulo que vai começar com o fato da ressurreição do nosso Senhor. Ele vai começar aí, mostrando que Jesus, de fato, ressuscitou. E ele vai mostrar essas evidências ali nos primeiros versículos, ele vai se ocupar com isso. Depois o capítulo vai dar um segundo passo, e esse segundo passo é mostrar como é esse fato, queira você crer ou não, continuará sendo um fato, esse fato da ressurreição do Senhor impacta a nossa conduta. Segunda coisa, que Paulo vai dizer assim, ora, se Cristo não ressuscitou, então o que nós estamos fazendo aqui? Vã é a nossa esperança, vã é a nossa fé, e ainda nós ainda morremos em nossos pecados. Vamos comer e beber, porque o que temos para aproveitar é essa vida. E Paulo vai dizer, se fosse assim, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Então veja, a ressurreição como um fato, e o impacto dessa ressurreição na nossa vida presente, na nossa conduta, a responsabilidade que vem sobre nós mediante esse fato. Agora, irmãos, há um terceiro aspecto, e com a graça do Senhor, eu planejo tocar sem entrar em especulações, ou seja, nós iremos até onde a Bíblia vai,
e não vou fazer questão de responder o que ela não responde, pelo menos o que eu não vejo, né? Talvez ela responda, mas ainda não vejo. Nós vamos entrar também aqui em aspectos que Paulo vai tratar futuros. Talvez alguns irmãos aqui já se fizeram pergunta: como é que vai ser o futuro? Como é que vai ser o nosso corpo futuro? Paulo vai tratar dessas questões aqui também. O que acontece com aqueles que morrem em Cristo e com aqueles que morrem, vamos dizer assim, fora de Cristo? Todos esses fatos são tratados nesse capítulo. A nossa ressurreição também será tratado aqui. E por que a nossa ressurreição vai ser tratada? Porque primeiro Cristo ressuscitou. Então a Bíblia começa aí, veja a ordem, irmãos. A ressurreição de Cristo, primeiro, tem que começar aí no fundamento. Passa para a conduta, irmãos, a palavra de Deus sempre vai ser assim. Você não consegue alterar a conduta de ninguém indo direto à conduta. Você contempla os fundamentos. Você contempla a pessoa e obra de Cristo. Quando você contempla isso, isso vai ter um impacto na sua conduta hoje, e vai te dar uma esperança futura de fatos também que acontecerão. Esses fatos futuros acontecerão tão certamente como os fatos relacionados a Cristo aconteceram também. Então, irmãos, esse capítulo é uma coisa sublime. Paulo vai dizer, eu acho que é em 2 Coríntios 12, que ele vai falar que ele foi arrebatado ao terceiro céu e ele ouviu coisas inefáveis, as quais não é lícito o homem referir. Ele não vai falar que é ele, mas ele vai dizer assim: eu conheço um homem, que foi arrebatado ao terceiro céu. Esse homem foi para o paraíso. Ele vai dizer, e certamente é ele. João também faz isso no seu evangelho. Ele não cita quem é o discípulo amado, mas nós sabemos que é ele. E, irmãos, o sentimento que eu tenho quando eu leio esse capítulo de 1 Coríntios 15 é como se Paulo chegasse o mais perto dessas coisas inefáveis aí. Ele vai descortinar alguns assuntos futuros aqui, em 1 Coríntios 15, que ele não faz em nenhum outro lugar, nem ele, nenhum dos outros escritores. Então, realmente é um capítulo muito sublime, que vai trazer tanto significado dos fatos já realizados, como também, irmãos, vai responder algumas indagações que talvez você já tenha feito, algumas perguntas que você já tenha feito ao Senhor nas suas meditações. Esse capítulo 15 vai te ajudar nessas compreensões. Então nós vamos caminhar pouco a pouco. Eu quero nessa noite apenas colocar um pano de fundo da carta aqui, que eu não vou passar o nosso tempo estipulado. Então, irmãos, vamos pensar algo aqui sobre o contexto dessa carta. O contexto dessa carta, a fundação da igreja de Corinto, ela está descrita em Atos capítulo 18, versos de 1 a 18. Atos 18, versos 1 a 18, vai tratar então da fundação da igreja em Corinto. Os irmãos sabem que Atos faz o quê? Ele localiza os escritos do Novo Testamento, dando uma base, um respaldo histórico, um pano de fundo para os escritos do Novo Testamento. Então ali você vai ver o registro então dessa igreja. E se você estudar um pouco a história da igreja, aliada a esse capítulo 18 aí, de Atos, os irmãos vão ver que nos dias de Paulo, então, Corinto era a cidade mais importante da Grécia. Ela era uma cidade muito famosa e ela era conhecida pela riqueza que ela tinha, pela grandeza dela, pela cultura dela. Eram marcas realmente de uma localidade muito próspera. Eu estou falando num contexto geral, não apenas de igreja. Então era um lugar realmente de alta relevância na época de Paulo. Mas juntamente com esse contexto, irmãos vão ver aonde que eu quero chegar com isso, juntamente com esse contexto de grandeza, de riqueza, de luxo, eles também eram conhecidos por ser uma cidade onde todo tipo de impureza havia de uma maneira assim muito escancarada. Era um povo realmente que satisfazia os desejos da carne, esse povo de Corinto. E quando Paulo então escreveu a essa igreja estava nesse contexto depravado da localidade chamada Corinto, dessa cidade aí importante da Grécia. Inclusive havia um ditado na época que quando alguém queria falar a respeito de uma vida carnal, de uma vida assim depravada, eles falavam assim: eu queria tanto viver como vivem aqueles que moram em Corinto. De tal forma, isso revela como era a característica daquele povo ali. E a igreja estava nesse lugar, porque a igreja, cada localidade é uma igreja, assim é pelo menos como a palavra de Deus
nos mostra, cada localidade, uma assembleia, um testemunho do Senhor. E não era diferente ali. Então, esse contexto cultural, de alguma maneira, influenciava a Assembleia de Corinto. Queria que os irmãos começassem por aí, para que a gente possa apreciar os detalhes desse 1 Coríntios 15, que nós vamos tratar depois. Porque quando Paulo escreve, então, essa carta primeira à igreja de Corinto, ele está buscando corrigir essa igreja, corrigir a desordem que havia por essas influências culturais que havia. Então o contexto não estava ficando só do lado de fora, estava entrando na assembleia. Irmãos, nós não estamos livres disso. Nós também estamos num contexto de localidade, e nós não podemos importar do contexto local as coisas para dentro da assembleia. A maneira de se pensar, como é aí fora, as filosofias, os ensinos, a conduta, nada disso deve ser importado para a igreja. Então Paulo vai corrigir isso. Ele vai escrever uma carta forte, é uma epístola quente, de correção. E eu queria então trazer aqui um panorama de uma divisão simples. Vamos dividir em 3 partes essa carta. É importante colocar isso para depois tratarmos 1 Coríntios 15. Então nós podemos dividir essa carta em 3 partes, de maneira bem simples aqui. A primeira parte, então, compreende então o capítulo 1, versos 1 a 8. Essa é a primeira parte que nós vamos dividir essa carta. Capítulo 1, versos 1 a 8. Vamos colocar apenas como introdução. Esses versos são a introdução da carta. Capítulo 1, versos 1 a 8, a introdução. A segunda parte, capítulo 1, verso 9 ao capítulo 11, até o final do capítulo 11. Capítulo 1, 9 ao final do capítulo 11. E se os irmãos lerem essa carta, esses capítulos especificamente, os irmãos vão ver que essa é uma sessão corretiva. Paulo vai corrigir as carnalidades, essa é a ênfase aí, até o final do capítulo 11. Uma sessão corretiva que trata as carnalidades. Depois, a terceira parte, então, nós vamos dividir essa carta, compreende o restante da carta, capítulo 12 ao 16. Capítulo 12 ao 16. E aqui, então, nós temos uma sessão construtiva. Uma sessão construtiva que trata das espiritualidades, vamos assim colocar. Até o capítulo 11, carnalidade, depois do 12 ao 16, espiritualidade. De maneira bem simples de você dividir aí, então. Irmãos, por que eu estou colocando isso tudo? Porque depois, nos outros momentos, eu não vou me ocupar com esses detalhes mais. Eu vou entrar no capítulo. Mas eu queria que os irmãos percebessem uma coisa. Essa igreja, se você ler a carta, nós já falamos dela, o irmão Eliezer inclusive compartilhou algumas coisas nessa carta. Os irmãos vão ver que era uma igreja rica em todos os sentidos. Havia muita palavra, muito dom, havia muita coisa, mas havia muita carne também. Havia divisão entre eles, havia uma conduta inadequada, até um se portar ao redor da mesa estava inadequado. Vocês vão ver, se ler essa carta com esse esboço aí. Mas Paulo, então, quando ele quer, vamos assim dizer, tornar, entre aspas, uma igreja espiritual em sua conduta, porque no fato ela é uma igreja, a igreja é separada pelo Senhor, ou para o Senhor, mas na sua conduta, uma conduta condizente com essa posição, o que Paulo vai fazer? Sabe o que você vai perceber se você ler essa carta? Nessa perspectiva, que Paulo volta-se para os fundamentos. Quando Paulo quer tornar uma igreja espiritual em sua conduta, ele vai voltar-se para os fundamentos, ele vai voltar a contemplar a pessoa e obra de Cristo, porque isso é a única coisa capaz de transformar conduta, caráter que impactará a conduta. Isso parece uma coisa elementar, mas preste atenção, irmãos. É por isso que Paulo vai escrever 1 Coríntios 15 sobre a ressurreição. Porque, irmãos, se a nossa compreensão dos fatos espirituais forem inadequados, nossa conduta também será. O nosso viver também será.
E é lógico que aqui nós estamos falando que, compreendendo, nós estaremos isentos de erro, mas estou dizendo que o caminho estará todo errado, se a visão estiver errada. Então é por isso que Paulo se ocupa com os fundamentos, com a pessoa e obra de Cristo. Citei esse texto na quarta-feira, 1 Coríntios 2:2. Nesse contexto carnal, nesse contexto de imensos desafios que Paulo teve que escrever corrigindo pecados sérios nessa assembleia, inclusive um caso de incesto entre eles, Paulo vai dizer assim: eu decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Irmãos, a única coisa que é capaz de tornar a conduta de uma assembleia santa, condizente, é contemplarmos a pessoa e obra de Cristo. Mas, irmãos, nós precisamos chegar a esse absoluto também. Nós precisamos de fato entender que nada mais pode transformar o nosso viver. Então é por isso que minha ocupação será, nesses tempos de domingo à noite, que compete a minha responsabilidade, meditar sobre o assunto da ressurreição. Porque eu realmente acredito, irmãos, que é somente quando nós contemplamos esses fatos é que a nossa vida é transformada. Eu não acredito que há outra forma. Você pode manter até certo momento um hábito, uma maneira de viver, mas em algum momento, irmãos, aquela maquiagem, aquela sua força natural tentando manter, vai cair por terra. Porque não transforma caráter. O que transforma caráter é a contemplação da pessoa e obra de Cristo. Então, o grande motivo de Paulo ter escrito esse capítulo está aí no verso 12. Vamos ler novamente, 1 Coríntios 15. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então, o grande motivo de Paulo ter escrito esse capítulo 15 está descrito nesse versículo. O contexto da época estava tão enraizado dentro da Assembleia de Corinto que eles estavam chegando a questionar o fato da ressurreição. As filosofias, o ensino do mundo entrou. Irmãos, tenhamos cuidado, essas coisas acontecem de maneira sutis. É muito sutil e nós precisamos prestar atenção com essas coisas. Por quê? Porque se toca na ressurreição do Senhor, toca também no nosso destino, na nossa ressurreição futura. Se não há realidade no que diz respeito ao fato da ressurreição do nosso Senhor, não há esperança para nós nenhuma. Podemos sair daqui, podemos ir embora, vamos nos ocupar com outras coisas, vamos aproveitar a vida, irmãos. Não há realidade nenhuma para nós. Mas Paulo vai tratar nesse capítulo, ele vai falar: eu me esforço, eu coopero com o Senhor, justamente porque eu sei que Cristo ressuscitou e que há um futuro para mim. Então muda toda a perspectiva para nós, irmãos, não é? Então, para sermos bem didáticos aqui, eu quero colocar um título para esses 11 primeiros versículos do capítulo 15. Nós vamos apenas iniciar aqui. Esses primeiros 11 versículos do capítulo 15, nós vamos chamar então esses versículos de o Evangelho da Ressurreição. O Evangelho da Ressurreição. Ou as boas novas da ressurreição. Porque Evangelho são boas novas, boas notícias, né? E aqui nós temos então o Evangelho da Ressurreição. Então, irmãos, como que Paulo vai iniciar esse capítulo aqui? Ele vai iniciar, então, provando a ressurreição do nosso Senhor, com fatos. Ele vai iniciar provando a ressurreição do Senhor com fatos. E eu quero citar os 3 fatos que Paulo usa, 3 provas para a ressurreição de Cristo. E eu vou mencionar para os irmãos dividindo esses 11 versículos aí. Primeira prova da ressurreição de Cristo. O Evangelho é uma prova da ressurreição de Cristo. Os irmãos vão ver por quê. O Evangelho é uma prova da ressurreição de Cristo. Isso está descrito nos versículos 1 e 2. Depois, versos 3 e 4 aí. Qual é a segunda prova então? O testemunho das Escrituras. O testemunho das Escrituras.
terceira prova. Eu falei, né? Versos 3 e 4, né? Depois, a terceira prova, então, versos 5 a 11. As testemunhas da ressurreição. A segunda, vou repetir então as três. A primeira, o evangelho, a primeira prova. A segunda, o testemunho das escrituras. Versos 3 e 4. E a terceira prova, as testemunhas da ressurreição. Agora você percebeu a ordem aí? Você não pode inverter a ordem. Que a gente fica mais impressionado com as testemunhas, né? Mas Paulo começa onde? Com o evangelho como a primeira prova. Depois ele passa para o testemunho das escrituras, para depois recorrer às testemunhas. Note isso aí, esses detalhes, irmãos, são preciosos para nós contemplarmos. Quando nós vamos falar dos fatos da palavra de Deus, nós não começamos por evidências, nós começamos pelo testemunho das escrituras. Elas são suficientes. Tudo mais é só para fortalecer, para dar substância ainda mais para aquilo que está escrito. Mas nós nunca colocamos em xeque o que está escrito na palavra de Deus. Nós nunca colocamos um pontinho de dúvida no que está escrito por evidência aqui e ali que se levanta dia após dia. Se a palavra de Deus falou, assim o é. Tudo mais é para fortalecer quando colabora com o testemunho das escrituras. Se não colabora, rejeite, irmãos. Então, vamos apenas os versos 1 e 2 nessa noite então. Irmãos, então que trata que o evangelho é uma prova da ressurreição. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então Paulo vai começar aqui, por quê? Se você ler depois Atos 18, faça essa tarefa, irmão. Não fique raso não na sua contemplação da palavra, vai ler o texto depois. A gente passa as referências, não é para encher a mensagem, é para a gente poder ler depois e crescer, irmãos, no conhecimento do Senhor. Se você ler Atos 18 depois, quando Paulo esteve lá para fundar aquela igreja em Corinto, os irmãos vão ver que ele não ficou ali pouco tempo. Não foi estadia curta ali de Paulo, passou alguns dias, ou um dia como ele fez em alguns lugares e foi embora, não. Ele ficou pelo menos 1 ano e 6 meses lá naquela localidade de Corinto, pregando, expondo o evangelho, essa mensagem gloriosa do que para ele era o evangelho, que ele havia recebido por revelação. E Paulo está dizendo assim, olha, se vocês mantiverem a palavra como eu preguei a vocês, isso é suficiente para salvar vocês. É o que nós estamos falando, ou melhor, que nós falamos, por exemplo, quando abordamos Tiago. A palavra de Deus, ela é suficiente, irmãos, capítulo 1. Quando acolhida, ela é suficiente para nos salvar. Então Paulo está dizendo a mesma coisa, olha, não adulterem, não alterem a mensagem do evangelho, mantenham ela como você recebeu ela. Não altere essa mensagem. E quando eu preguei a vocês, estou traduzindo o sentimento de Paulo aqui, eu acredito, quando nós vamos lendo o texto, nós vamos sentindo isso. Como se Paulo estivesse dizendo assim, quando eu preguei o evangelho para vocês, o assunto da ressurreição estava lá. Vocês estão retirando esse assunto por quê agora? Por que vocês estão alterando a mensagem? Paulo vai escrever aos Gálatas também, se outros vierem pregando um outro evangelho, ainda que seja um anjo que desça do céu, não receba essa mensagem. Então Paulo está dizendo, não alterem a mensagem. Irmãos, nós também estamos recebendo a palavra aqui. Será que por pequenas brechas a palavra que nós recebemos não está sendo, entre aspas, adulterada? Não está sendo alterado o significado dela? Não é? Então veja quanto isso é prático. E Paulo então, irmãos, ele está lembrando a eles aqui o evangelho que ele tinha pregado. Olha, é como se ele estivesse dizendo, a mensagem que eu estou pregando hoje é a mesma que eu pregava lá atrás. Não teve alteração. A ressurreição como um fato não saiu da minha mensagem, ela continua a mesma. Uma das grandes marcas, irmãos, dos falsos profetas é que eles alteram as mensagens deles rapidamente, inserindo coisas que agradam as pessoas. A mensagem do evangelho é uma só, não tem para onde ir. Deus nos falou em Cristo e a mensagem está aí, é discorrer sobre as insondáveis riquezas dele, é falar sobre sua vida, sua morte, sua ressurreição e as realidades desses fatos. Então Paulo está falando disso. Agora, sabe o que mais, irmãos, que está embutido aqui? O que era o evangelho para Paulo? É aí que está.
O que era o Evangelho para Paulo? Porque o Evangelho para Paulo não era, talvez pode ser a sua concepção, a minha, talvez a concepção de muitos em outros ambientes. O Evangelho não era um conjunto de regras a se seguir. O Evangelho não era boas normas, nada disso. Sabe o que era o Evangelho para Paulo? Uma pessoa. Esse era o Evangelho para Paulo. Quando você vê Atos capítulo 9, quando Paulo está naquela estrada indo para Damasco, ele cai, você lembra? Cai e ele vê o Senhor ressurreto. Olha a ressurreição aí, irmãos. Ele vê o Senhor ressurreto, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. É como se ele estivesse dizendo: eu sou o Evangelho, eu sou uma mensagem viva. E Paulo está dizendo aqui, ele está usando isso como a primeira prova para a ressurreição. Ele está dizendo: olha, o Evangelho que eu preguei a vocês, eu não aprendi de homem nenhum. O Evangelho que eu preguei a vocês, eu o recebi por revelação. Eu vi o Evangelho, eu vi essa pessoa, e o que eu estou transmitindo a vocês é uma certeza: Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele apareceu a mim, eu vi a sua glória, eu contemplei sua face. Então, irmãos, esse é o Evangelho. A primeira prova da ressurreição do Senhor é as boas novas do Evangelho, é as boas novas de uma pessoa que vive e apareceu a Paulo e apareceu a muitos outros. O nosso Senhor vive. Essa é a primeira prova da ressurreição. Quando Paulo escreve Romanos capítulo 1, versos de 1 a 4, ele vai dizer o que é o Evangelho naquela carta tão tremenda. Ele vai dizer que o Evangelho é com respeito ao seu Filho. Essa é a mensagem do Evangelho. Irmão, não deixa ninguém diminuir a mensagem do Evangelho para algo menor do que isso. Não deixa, irmão. Não deixa nada e nem ninguém, nem mesmo nesse ambiente, diminuir a glória da mensagem do Evangelho, que é uma pessoa. Não deixe, se retire de ambientes assim. Porque a mensagem do Evangelho é um Cristo glorioso, é essa pessoa bendita que hoje estamos aprendendo a contemplar nesse momento tão especial da mesa, mas como veremos, nós vamos contemplar num corpo de glória, numa proporção muito maior naquele dia quando estivermos com Ele. E esse Evangelho nós o veremos face a face. O nosso Senhor vive. Então, e lá em Romanos 1, ele vai dizer que esse Filho de Deus foi manifestado com poder pela ressurreição. Romanos capítulo 1, versos 1 a 4. Leia depois. Então, irmãos, é aqui que eu quero começar esse assunto da ressurreição. E os irmãos vão ver as implicações. Se tivermos um coração juntos para contemplar, nós estamos começando no fato aqui da ressurreição do nosso Senhor. Mas nós vamos caminhar depois em implicações que tocam a nós também. E talvez, irmão, seu coração possa ser cheio de uma esperança renovada. Esse tem sido o meu clamor. E gostaria de terminar colocando diante dos irmãos também um pedido de oração, agora para minha ajuda no discernimento. Após discorrer esses assuntos, eu tenho entendido de complementar, mas ainda não recebi a confirmação completa, vamos dizer assim. Eu tenho entendido de complementar esse assunto abordando as evidências da ressurreição mesmo, entrando em aspectos comprovados pela história, como uma forma também de fortalecer, em especial, a nós, que temos sido tão bombardeados com falsos ensinos nos nossos dias. Precisamos sim de respaldo. Isso não, irmãos, a nossa fé não é burra, é uma fé que tem substância. Crer é também pensar, é usar a mente também, é se respaldar, é fortalecer, porque esses ataques vão minando, colocando dúvidas, pondo em xeque quando nós não estamos bem fundamentados. Então tem sido um clamor também, nascendo aí no meu coração, tocar também nessas evidências comprovadas pela história. Primeiro estamos recorrendo à palavra de Deus, sempre é a nossa fonte, e respaldando também então com essas evidências. Que os irmãos me ajudem em oração, que o Senhor confirmando, eu então trarei isso também como um assunto, um adeno aí também, tá bom? Vamos orar então e seguiremos no momento da mesa. Pai querido, Pai amado, obrigado por Tua palavra, sempre perfeita, rica, completa, suficiente. Obrigado pelo testemunho que nos foi deixado por meio do Teu servo, o apóstolo Paulo. Deixou um capítulo tão rico, Senhor, daquilo que recebeu do Senhor, inspirado pelo Teu Espírito, Ele deixa registrado a nós.
Muito obrigado, Senhor. De fato, é um capítulo que traz muito consolo para o nosso coração. Responde dúvidas, Senhor, que às vezes ainda podemos ter. Traz uma esperança renovada para os nossos corações. Nos ajude, Senhor, na medida que formos contemplando esse capítulo. E de maneira especial, reavive o nosso coração de uma maneira diferente nesse momento da mesa, Senhor. Que o Senhor possa encher nossos lábios de louvor, encher nosso coração de uma perspectiva santa, de sabermos que o Senhor vive, de que o Senhor retornará, de que essa ceia que hoje experimentamos em uma proporção, será experimentada em uma proporção infinitamente maior naquele dia. E é isso que nós esperamos, Senhor. Estamos aqui, testemunhando para todo o universo a Tua morte, até que o Senhor venha. Que esse dia está chegando, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.